Muito bem, muito bem. Deixa eu só ver se estamos aqui ao vivo direitinho no nosso LinkedIn. Olha só, vai começar, sempre tem um delayzinho, né? Mas estamos ao vivo para falar de planejamento estratégico, né? Mais um webinar da InContact para você aqui via LinkedIn. Eu sou a Raquel, coordenadora de marketing da InContact e tenho esse objetivo de trabalhar a comunicação para que mais e mais pessoas saibam do que a gente, com que a gente lida todo dia, tenham essa consciência e possam tomar melhores decisões para a gente ter, né, em conjunto, excelência no atendimento ao cliente. Eu também sou uma amante de gatos, né? Moro no meio da natureza e sou uma pessoa muito focada em relacionamento e por isso que esse tema atendimento ao cliente me chama muita atenção, me instiga e faz com que eu queira fazer cada vez melhor. Depois, se der, a gente ainda conta uns cases, viu, Odari? Uns cases aí que o negócio está puxado nesse aspecto e é onde nós da InContact também queremos contribuir. E estou aqui com o nosso cofundador, Odário Absan. Por favor, se apresente para a gente. Boa noite, Raquel. Tudo bom? Eu estou bem, e você? Tudo ótimo. Olá, pessoal. Eu sou o Odário Absan, sou diretor da InContact, pai de 2 terremotinhos lindos. Hoje a gente tem um objetivo aqui de ajudar todas as empresas a se comunicar bem, se relacionar, atender bem seus clientes, e é a nossa meta, nossos valores atender bem também nossos clientes. E estou aqui para trazer informação para vocês. Ah, muito bom, muito bom. O pessoal está chegando. O Reinaldo Coelho, que é da nossa equipe, está aqui, chegando, mandando comentário, dando um oi para a gente, que legal. Ajuda a gente aí, Reinaldo, também, dados, né, estatística. Ele é o cara também dos números. Mariana Irata Terra, chegando aqui, seja bem-vinda. Ela dando aqui ó, um oi para a gente. Conversei com ela também, né, nas mensagens. O pessoal está chegando. E aproveitando a gente se apresentou super rápido, que a gente está animado com o assunto. Mas é legal, você que está chegando, se apresenta, dá um oi, diz aí de onde você está nos assistindo, né? A gente está online para todo o Brasil. Qual é a sua atuação para a gente ter aqui fresquinho? Então coloca aí, viu, Mariana, o que você está fazendo hoje. Se você quiser também compartilhar a sua expectativa, o seu desafio, a gente está aqui para conversar, né? Então não é uma aula, é um bate-papo direcionado e onde a gente tem esse objetivo de tirar as dúvidas, discutir temáticas relacionadas ao atendimento ao cliente. Claro, falar da ferramenta InContact, que é incrível, mas trazer essa consciência e despertar para que mais e mais pessoas definam processos de uma maneira mais assertiva. E conto aqui com a experiência do Odari. Então, enquanto o pessoal está chegando, Odari, conta um pouquinho da história da InContact, né? Como é que surgiu essa ideia lá atrás? Lá atrás, eu e o Reinaldo, a gente já trabalha com atendimento há uns 20 e poucos anos já. Quer dizer, não posso falar tudo isso, que senão a gente entrega, né, quanto tempo a gente já trabalha. Mas a gente veio nessa estrada vendo como é que o atendimento era feito, já conhecia alguns softwares, e a gente falou: "Puxa, a gente pode fazer diferente, a gente pode, melhorar o que já tinha", né. E a gente olhou para as ferramentas de atendimento, eram ferramentas muito engessadas, ferramentas que atendiam ali muito um público que trabalhava de uma forma engessada, né. E a gente viu que existia a necessidade de empresas trabalhar com controle, mas dando liberdade aos operadores, né. Então veio a ideia da InContact da gente fazer um software mais livre, mas que ainda mantivesse toda a parte de gestão, métricas e que pudesse ajudar os gestores a identificar onde tinha gargalo na operação. Então a gente trouxe uma ferramenta que já existia, mas com um olhar um pouco mais novo, né? Que era dar liberdade para os operadores. E aí nasceu a Legal. InContact. Muito bom, né? E o foco, né? O DNA da InContact é o atendimento ao cliente, né? É esse olhar Aham. para o cliente mesmo, né? Não o software pelo software, né? É sempre para ajudar as equipes
equipes a atenderem melhor, né? Sim. Mais rápido. Olha só que legal, Mariana, que está aqui com a gente, você que vai entrando, então a gente já está com algumas pessoas aqui, eu vou monitorando, tá? O LinkedIn avisou a galera que estamos ao vivo. Então a Mariana, ela é de São Paulo, capital, olha aí, vamos deixar gravado aqui. E ela trabalha com atendimento ao cliente e agora, após pandemia, estão dando ênfase a este tipo de atendimento via e-mail. Então, Mariana, não economiza nas dúvidas. Se você quiser compartilhar aí os seus desafios, aproveita. E a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que vão estar com a gente aqui ao vivo ou vão assistir depois essa nossa gravação. Então, aproveita você, quem mais tiver dúvidas. Então, já deixo o convite para o pessoal se apresentar. Olha aí, Eliana chegando também, ó, Eliana Oliveira, seja muito bem-vinda. Se apresenta para a gente, Eliana. E como eu disse para a Mariana, não economiza, estamos aqui por vocês. A gente tem a temática, mas a gente gosta muito de desviar a temática para responder às dúvidas de vocês e orientar vocês que estão nos agraciando com o tempo de vocês aqui nesse espaço, né? Que é o nosso principal objetivo, né? Tirar as dúvidas, ajudar. Exatamente. A Márcia de Oliveira dando um oi também. A Mariana agradecendo, a Jennifer chegando, ó, boa noite a todos. Então, apresentem-se, digam de onde vocês estão assistindo, se vocês trabalham com atendimento ao cliente, e já vão preparando o caderninho para anotar pontos específicos e compartilhar com a gente para a gente poder responder ao vivo aqui. Vamos aproveitar esse tempo, né? Que estamos aqui juntos. E a galera vai chegando e a gente vai interagindo com vocês. Esse é o nosso maior intuito, né? Que vocês saiam daqui com conhecimento. É isso aí, Márcia, se apresenta para a gente, o que você faz. Nenhum negócio é pequeno demais para em conta. Então, não é, né? E principalmente aqueles que têm objetivos grandes, né? E querem crescer nessa área. Bom, a gente vai falar de planejamento estratégico, né? No atendimento ao cliente por e-mail. Então, hoje é específico por e-mail. A gente tem a solução WhatsApp também, né, Odari? Mas sim, mas hoje a gente vai falar de e-mail. Hoje a gente vai falar de e-mail, tá? O Reinaldo falou o seguinte: acho que a conversa aberta nesses espaços é a parte mais rica. Vou até salvar, vou até gravar aqui, ó. Acho que a conversa aberta nesse espaço é a parte mais rica, porque a gente consegue trocar experiências e nos ajudamos com os problemas do dia a dia. Isso aí. Simples assim, Reinaldo. Então, a gente preparar slide, dar aula é legal? Mas a gente vir aqui para orientar, para tratar assuntos específicos e poder fazer essa troca é incrível. E ó, a Eliana está se apresentando para a gente. Sou Eliana de São Paulo, sou empreendedora e trabalho o dia todo com cliente final. Olha que legal. Então, já separa suas dúvidas, que o Dari está aqui para responder. Aí eu passo a bola para o Dari. A gente. Bom, mas enquanto vocês também estão chegando, a galera está se apresentando, deixa eu atualizar aqui para ver quantas pessoas estão ao vivo com a gente. Vamos começar do começo, né? Então, a gente falou de planejamento estratégico, a gente tem 2 pontos aqui importantes: a estratégia e o planejamento, que juntos viram o planejamento estratégico. Então, a estratégia nada mais é do que a gente saber onde quer chegar, que resultados a gente almeja e entender quais são as melhores opções, né? Táticas, operacionais, de visão. Então, a gente poder ter a visão. Então, estratégia é a coisa boa, né? Veio da guerra, mas é uma coisa boa, porque ela facilita a nossa vida. Em vez de a gente ficar tirando para todos os lados, que acontecia na guerra antes, a gente já põe um direcionamento. O que a gente busca? Então, a gente pode fazer esse planejamento anual, semestral, trimestral, e vai fazendo planejamentos menores. Mas ele é estratégico, não é só colocar uma ação em sequência da outra, né? É essa visão. Então, por exemplo, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Para isso, eu preciso atender melhor meus clientes. E eu recebo e-mails. Então, como é que eu olho para isso de forma estratégica? Então, onde eu vou atuar com ênfase, investir, inclusive, para que isso seja facilitado e lá na frente eu alcance meu objetivo. E o planejamento é pegar isso, essa visão, e aí colocar numa forma processual, operacional, funcional, metrificável, monitorável, para que
isso realmente se concretize. Então, é para facilitar a vida. Né? Então, isso, planejamento e estratégia de forma bem simples, mas vocês encontram outras definições mais elaboradas, inclusive dos papas de marketing, empreendedorismo, frases mais interessantes aí nas redes sociais, mas é basicamente isso, né? Aí, quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente tem que trazer esses conceitos para esta atividade específica, que é uma atividade fundamental na minha visão. Qual que é a sua visão, Odari, sobre atendimento? Não, eu acho que o importante é primeiro a gente saber para onde a gente quer ir, né? Que é a estratégia, senão a gente não chega lá. E pegando esse teu gancho, falando de atendimento, eu acho que a primeira coisa que você precisa entender quando a gente está falando de montar uma equipe de atendimento é você definir para que é essa equipe de atendimento. Então o pessoal fala para mim, é suporte, né? É uma equipe de atendimento de vendas, vendas, atendimento interno, cliente externo. Mas além disso, dentro disso a gente tem subdivisões, né? Então vamos pegar ainda o suporte. Eu tenho uma equipe de suporte. Qual que é o objetivo do teu suporte, né? Tem empresa que abre o suporte simplesmente para cumprir uma obrigação legal. Então o que eles querem? Ter custo baixo. Então a gente quer focar ali em atender o cliente dentro do que ele precisa, mas manter um custo baixo. Então o foco deles é agilidade, automação. Então a gente entende para o que você quer esse atendimento. Ou então você pode ter uma equipe que é voltada a um atendimento mais técnico, né? Então eu vou ter uma equipe ali que vai resolver problemas técnicos, então eu vou trabalhar talvez em soluções de atendimento rápido, atendimento no primeiro chamado, satisfação do cliente, ou então posso ter uma equipe mais consultiva. Então isso faz parte da tua estratégia, você entender o que você quer atingir com essa tua equipe de atendimento. Então a gente vai falar aqui depois da estratégia, né, da parte de como é que a gente chega lá, do planejamento, né, como é que a gente chega lá. Mas se você não tiver definido a estratégia, tudo que a gente vai falar depois, você vai ficar perdido, né? Porque você vai falar, poxa, o que conecta com o que eu estou querendo? Então não adianta você falar assim, poxa, eu quero ter atendimento mais rápido, se a tua meta é você atender bem o cliente. Então, às vezes, atender bem o cliente é você ter um atendente que tem um atendimento paciente, que leva o tempo do cliente, chega na solução que ele precisa. Então, às vezes, se você não entender o que você quer com o teu atendimento, você pode estar puxando com métricas para o lado errado. E criando armadilhas para si mesmo, né? Sim. Então, primeira coisa, assim, senta, pensa, escreve, fala, olha, meu atendimento, o principal objetivo do meu atendimento é tal, tal, tal. Então, o teu planejamento vai ter que seguir essa estratégia. Que você vai, primeira coisa, sentar e definir para que você está criando essa equipe de atendimento. Né? E eu falei de atendimento, né, suporte, a gente tem que lembrar que atendimento não é só suporte, né? Hoje em dia a gente tem falado muito de experiência do usuário, né? E o atendimento, ele está presente em quase todas as áreas da tua empresa. Se o cliente ligar para o financeiro para pedir uma segunda via de boleto, é atendimento. Se você pensar que o teu cliente entra em contato no pós-venda, é atendimento. E você tem um atendimento não só externo, você tem atendimento interno também, né? Então, às vezes, você tem uma empresa onde você preza pelo cuidado dos teus funcionários, então teu RH está fazendo um atendimento interno, é atendimento também. Então, toda essa parte que você está lidando com pessoas, respondendo solicitações, cuidando de alguém, é um atendimento. Muito bom. Olha só, a Márcia fez uma big apresentação aqui do negócio dela, né? Tudo. Então, eu quero lembrar você que nós temos a área de fazer networking aqui no LinkedIn, que é muito legal. Então, quando você se apresenta, você pode conhecer outras pessoas que podem te facilitar, né, naquilo que elas entregam. Então, a Márcia até colocou aqui, vamos nos conectar, aproveitem esse espaço também, né, para você ter acesso. Eu vejo isso como uma forma bastante interessante de visualizar, eu vejo para visualizar, mas é isso. As empresas, né, elas nascem para dar lucro, né? Então, se você trabalha numa empresa, saiba que ela está lá para dar lucro. Se você abre uma empresa, é para dar lucro, senão vai ser uma ONG, né? Uma empresa sem fins lucrativos.
E eu vejo que as empresas realmente elas investem bastante tempo em pensar nos seus processos comerciais, né, no processo de entrega, muitas vezes no marketing, mas o atendimento mesmo, desse olhar que você trouxe, do tipo, e o cliente, né, onde que ele fica de fato, e como cada área vai atuar esse atendimento, não acontece, de fato, né, em especial quem não tem até uma estrutura e tem um profissional dessa, hoje a gente tem profissionais focados nessa área, mas se você não tem condições, ou não é o seu momento, esse olhar ele é muito importante, porque o cliente tem necessidades, tem desejos, tem dúvidas, né? E uma vez que você encantou, ele vai virar fã, vai continuar com você, né? Então não pode ser visto de uma forma leviana, do tipo, vendi, entreguei, tá tudo bem. Não reclamou, tá ótimo. Sim, e se você coloca o cliente como, vamos lá, se a empresa tem que ser lucrativa, quem paga é o cliente. Então o cliente Exato. deveria ser se não o teu foco principal, um dos principais. E você vê como isso é fácil fugir, né? Começo desse ano a gente estava numa reunião aqui, definindo como é que seria nosso 2023 dentro da Enconta. Tinha uma empresa que fala de atendimento, empresa que fala de cliente. E a gente estava no meio das nossas metas, né, de 2023, quando a gente falou assim: "Puxa, mas e aí, as metas estão boas?", né, a gente parou e falou: "Poxa, a gente está focando as nossas metas nos processos internos da empresa, e não no cliente". E foi uma coisa, assim, que a gente pegou praticando com tudo que a gente fala, e quando a gente falou: "Puxa, não, é mesmo", a gente refez as nossas metas inteiras, porque a gente viu que a gente estava olhando para processos internos, coisas que a gente está acostumado a fazer, e a gente começou a reescrever pensando em como o cliente iria receber aquilo. Então, é muito importante você estar sempre lembrando que a principal pessoa pela qual você trabalha é o cliente que te paga. E mesmo a gente, uma empresa de atendimento, né, a gente se pegou cometendo esse ato falho aí, né. Uhum. Então isso é muito importante, escapa, gente, escapa, porque a gente se perde tanto naquele dia a dia, você quer fazer os processos, você quer fazer o que você faz melhor, mas muitas vezes o que você faz melhor, não necessariamente você está fazendo para o seu cliente, você está fazendo para você. E a sua empresa Uhum. não existe para fazer para você, para fazer um processo melhor, para fazer o processo melhor. Você faz um processo melhor para entregar algo melhor para o seu cliente. Então, se você só agrega para facilitar para você e não entrega nada para o cliente, ou às vezes você piora, pode ser uma meta ruim. Olha, é muito legal isso mesmo, porque a gente vê que alguns profissionais ou alguns processos acham que, né, consideram o cliente um estorvo. Porque o cliente está reclamando demais, porque o cliente não entendeu, porque O cliente é chato, o né? cliente é chato. Não, o cliente é o que está pagando as contas, o cliente é que garante o salário, o cliente que garante a estrutura, o cliente que, sem cliente, é isso. Então, a empresa nasce para dar lucro, mas precisa de pessoas com pessoas, né? Aí, cliente B2B, B2C e tal, mas precisa do cliente. Então, quando você foca no atendimento e aí organiza cada área, né, definindo o propósito de cada equipe, sem dúvida já é um passo, já é uma vantagem competitiva, porque eu garanto, né, vendo as experiências que eu tenho tido, a régua está baixa, Tá a muito régua está baixo. bem baixa, né? Não é só ato falho, é tipo falta total de interesse nesse quesito. Então a gente precisa discutir sobre isso e melhorar. Nós somos clientes também, né? Sim, Então, se a gente está o tempo inteiro avaliando como nós somos atendidos, e até tem ideias, né? Do tipo, seria melhor se ele estivesse fazendo isso. Isso aqui sim. ajudaria. Então, é esse olhar que o Eldari falou, né? Que é a Encontro que te teve, com todo o time, de não, vamos acertar isso aí e alinhar cada vez mais com o cliente. Então, isso é muito importante. Ó, Eliana, segura aí, que eu já vi que você tem pergunta, mas dá uma segurada para a gente, para ver outras perguntas, para a gente encaixar no melhor momento a sua dúvida aqui, tá? E continuem se apresentando, continuem interagindo com a gente, já vão mandando as suas dúvidas. A gente falou só de um pedacinho, vamos falar de mais pedaços aqui. Bom, definido o propósito da equipe, a gente não definiu ainda como é essa equipe, mas já definimos que alguém vai atender o cliente de alguma forma, por quê, né? Com qual, né?
objetivo macro, vamos dizer assim, qual seria o segundo passo para a gente começar a desenhar essa estratégia ou continuar desenhando essa estratégia? Bom, assim que você entende para que serve essa equipe, está na hora de você dimensionar um pouco isso. Isso são perguntas que às vezes eu escuto e elas são um pouquinho complicadas de responder, né? Poxa, quantas pessoas eu preciso ter no meu atendimento? Quantas pessoas vão dar conta da demanda, né? Então essa é uma pergunta completa porque você tem atendimentos que têm questões complexas e tem atendimentos que têm questões simples, né? Então, muitas vezes quando o atendimento tem questões complexas, a gente sempre orienta ou quebrar esses processos em processos mais simples, transformar isso em coisas mais simples, para que seu cliente lide com coisas mais simples. E se você tiver processos mais simples, a gente entra um pouco na automação, né? Por exemplo, o famosa segunda via de boleto. É uma coisa simples, as pessoas não querem conversar muito, não querem um grande atendimento, ela quer uma segunda via de boleto. Isso pode ser facilitado, então você pode ter um e-mail automático ali, onde a pessoa já manda o e-mail, você já identifica qual é o e-mail da pessoa, já associa qual é o cadastro dela, já pega a segunda via e já dispara uma segunda via do boleto para ela. Então, processos simples podem ser automatizados e isso pode reduzir o tamanho da tua operação. Então a gente não tem um número mágico, né? Mas você vai ter que entender isso um pouco de acordo com a complexidade do teu processo. Então, se você tem um processo que você precisa educar o teu cliente, precisa explicar, ensinar, pegar na mão, você provavelmente vai precisar de mais gente. Quanto mais gente, você começa a entrar também no supervisor, né? Então você tem aquele supervisor que acompanha. Então, assim, você tem ali um atendente, é mais simples de você acompanhar. Se você tem 10 atendentes, o negócio já fica um pouquinho mais complicado. Então, você vai precisar também de uma ferramenta para te ajudar a acompanhar. Imagina você ter que, né, olhar atendimento de 10 pessoas, você não vai dar conta. Então, aí você precisa de um apoio e provavelmente um atendente, um supervisor com uma ferramenta para suportar essa equipe. Normalmente a gente fala aí sim que acima de 4 pessoas, 5 pessoas já é indispensável você ter uma ferramenta para acompanhar isso, tá. Hum. Com certeza 10 pessoas você precisa de um supervisor também. Eu já vi equipes lidando com números menores, sem supervisores, mas eu costumo dizer que assim, 5, 6 você já tem que ter um supervisor, porque o negócio já tá caindo alguma coisa. Outra equipe é muito bem treinada, que a gente fala de treinamento também, né? Se às vezes você tem uma equipe que cresceu lenta, conhecimento passou de uma pessoa para outra, é uma equipe super afinada, trabalha bem sem supervisor. Em algum nível você tem que ter uma supervisão e acompanhamento, tá? Estamos falando aqui talvez de um cargo específico de uma pessoa só para acompanhar isso, porque Uhum. mesmo uma pessoa é sempre importante você ter um acompanhamento, porque você provavelmente ou é o dono do negócio ou você é o responsável por essa operação e você não vai deixar um processo sem acompanhamento. Eu não deixaria. É bem interessante, vá fazendo as conversões de acordo com o seu porte, tá? Então, o que a gente está falando é desde você que atua sozinho, então o atendimento ao cliente, mesmo que seja você que faça, ou seja, qual é o seu propósito atendendo o cliente, e para você que já está sentindo que o volume começa a ficar mais interessante, ficar mais desafiador, e aí você precisa tomar uma decisão, né? Seja interna, ou sou um colaborador e a minha área está tendo esse volume maior, ou como empreendedor, então você vá fazendo as coligações aí, tá? E se você tiver uma dúvida específica. Eliana, a gente vai falar da sua pergunta, se você não puder acompanhar aqui, vai ficar gravado, e aí eu te falo, tá bom? Fica tranquila, mas nós vamos responder, sim, as perguntas. Mas só estamos direcionando para dar uma base aí, todo mundo poder mandar as suas perguntas também, de acordo com esses pontos. Então, a gente falou de definir o propósito da equipe, começar a já olhar algumas questões, né? Então, como é que Dimensionar a equipe. dimensionar, né? Como é que a gente vai fazer? E aí, cada equipe com o seu. Então, vamos dizer que você tenha mais de uma equipe, né? Ou visualize, né, essa necessidade. A gente começa a ter, então, metas, né? Metas, indicadores,
o que é interessante avaliar, né, pensando no atendimento ao cliente? Como a gente falou ali no começo, a gente fala um pouco do definir o propósito da equipe, né? Então, de acordo com o propósito da equipe, você vai começar a definir indicadores, metas, né? Então, por exemplo, você quer um atendimento rápido, então a gente vai começar a falar de indicadores de tempo de resposta, quantidade de interações para a resolução de um atendimento. A gente tem uma sigla, o FCR, First Call Resolution, né, que é a resolução do problema no primeiro chamado. Então isso é um indicador importante, porque se teu cliente entra em contato de novo, para o mesmo assunto, significa que a tua resposta está sendo ineficiente e você está tendo que trabalhar mais para conseguir chegar numa ação resolutiva, né? Satisfação do cliente. Então, se você tem um atendimento visando mais a satisfação do teu cliente, então é importante você perguntar para ele, né? Ter uma pesquisa de satisfação, saber se ele ficou contente com aquele atendimento, né? Às vezes o cliente não se incomoda tanto de falar com você uma, duas, três vezes, desde que você apoie ele, esteja ali segurando a mão dele. Então, essas metas você vai ter que estar bem alinhado com o propósito do teu time, né? Então, a gente começa e quando a gente fala de meta, eu gosto sempre de falar meta SMART, né, que a gente é uma metodologia de definição de meta, porque muitas vezes a gente fala com as pessoas e fala: "Poxa, você definiu uma meta?". "Ah, defini". Só que a meta, seguindo até o padrão ali de SMART, né, ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e um determinado limite de tempo, tá. Então, específico, não adianta você falar assim: "Ah, eu quero, ser rápido no meu atendimento". Isso não é específico. Para você, ter uma meta bem definida, você tem que dizer o quão rápido você quer atender. Então, por exemplo, quero atender os meus clientes em até 30 minutos, né. Ah, tem que ser mensurável, né, então como é que você vai medir isso? Então você tem que ter ali, provavelmente um software te ajudando a medir em quanto tempo você está respondendo essas chamadas, né. Ele tem que ser alcançável, não adianta você falar assim: "Olha, eu quero atender meus clientes em até 10 segundos". A equipe vai falar: "Gente, impossível, em 10 segundos, às vezes, o e-mail mal caiu aqui dentro e eu não li ainda". Então não adianta você botar uma meta que tua equipe vai desmotivar. Então, uma motivação da equipe é uma coisa muito, muito, muito importante, tá? Tem que ser relevante. Então, não adianta você colocar ali uma meta. Puxa, eu quero que meus clientes digam bom dia. Não é relevante para o teu tipo de atendimento, entendeu? Então, tem que ser um tipo de meta que esteja alinhado com a tua estratégia que você definiu lá atrás. Por isso que é tão importante você definir a estratégia, porque todas as suas metas têm que ser relevante com a tua estratégia, tá? E você tem que botar isso para medir num período. Então, por exemplo, eu quero nesse trimestre alcançar uma meta de tempo de atendimento de em até 30 minutos, responder todos os meus clientes ou 90% dos meus clientes, tá? Uhum. Então é importante essas metas estarem claras. Se essas metas não estiverem claras, você não consegue transferir isso para a tua equipe. E se você não transfere isso para a tua equipe, fica difícil eles cumprirem. E isso tem que estar na cultura. A gente vai falar aqui também bastante de cultura, né? Porque se você não tiver uma equipe que está alinhado com a tua cultura, seja ou de bom atendimento ou de um atendimento rápido, vai estar desvirtuando da tua estratégia. Então isso tem que ser repassado, acordado e todo dia relembrado. É bem interessante observar isso, porque dentro da sua estratégia, então a minha estratégia é dobrar o número de clientes. Pode ser faturamento, né? Então, dentro da estratégia, você tem que ter o objetivo macro daquele ano, daquele período. Eu quero, ou eu quero dobrar o faturamento. Então, por exemplo, se eu quero dobrar o faturamento, o atendimento ao cliente pode ser muito interessante, porque eu posso vender para as mesmas pessoas que estão na minha base. E Sim, garantir que elas satisfeitas, ou seja, eu ter venda e pós-venda e suporte trabalhando juntos para crescer essa venda na venda, né? Ou essa recorrência. experiência do usuário, né? Ele é atendido Exatamente. em todos os pontos. Então, como o atendimento está em toda a cadeia,
Então, pensar, né, fazer esse alinhamento de acordo realmente com o objetivo. Eu quero aumentar a carteira de clientes, ok. Mas não adianta você ter uma boa comunicação e na hora de que o cliente manda uma dúvida, não ter um treinamento, não ter alguém ali. Ele não tem suporte, né? Exatamente. Pensa assim, a gente está falando aqui por e-mail, então é uma coisa que você pode direcionar. Olha só, fale com a gente por e-mail, porque daí você vai ter também essa experiência. Então, você pode direcionar o teu cliente através da melhor ferramenta para você, e o e-mail, ele ajuda pra caramba. E aproveitando esse teu gancho do canal e-mail, a gente tem clientes ainda, clientes não, né? Contatos, amigos, clientes que perguntam, e o e-mail, né? Ainda faz sentido? Gente, o e-mail, ele tá vivo e sim, é um dos principais canais de comunicação de empresa. Então depende do teu público. Se você quer conversar com a garotada de 10 anos, 15 anos, provavelmente não é o melhor canal. Mas se você está falando de lidar com empresas, sim, ele é um canal que existe, é um canal que as empresas gostam no sentido de é oficial, é documentado. Então, sim, o e-mail tem o seu espaço e não vejo ele sumindo por um bom tempo, tá? Exatamente, a gente vive isso, é a nossa realidade, né? Sim. A gente tem uma base de e-mail aí, quando a gente fala e-mail, é tudo que está acontecendo, né, na nossa base, um volume bem interessante, né? Sim, hoje estamos falando de milhões e milhões de e-mails rodando fácil na nossa plataforma. Tá? Inclusive foi uma dúvida, né, que a gente recebeu do Antônio Jorge, aqui, né, via LinkedIn, conversando com ele, ele falou, realmente, eu queria mais detalhes, pois muitos dizem que as pessoas não leem mais e-mails, mas a gente usa os e-mails, né, para ter informações, para formalizar questões, né, para reclamar com mais pompa, né, então a gente liga, né, reclama, xinga, e depois usa e-mail para, conforme falamos por telefone, foi isso, não sei o que, a gente usa o e-mail, né, Mas você sabe que essa bastante. observação dele é uma observação interessante, né? Ele fala assim: ninguém mais lê e-mail. Ninguém mais lê nada, né? É difícil as pessoas lerem. Então, uma coisa que a gente traz sempre quando o pessoal está falando de e-mail é forma de comunicação. Então, seja claro, seja objetivo, mensagens curtas, né? Contendo todo o conteúdo que você precisa falar. Eu acredito que, assim, hoje em dia ninguém mais tem tempo de ler um e-mail gigante. Então, falando em atendimento, né, você pega aquele e-mail gigante, a pessoa olha e às vezes descarta. Acontece Uhum, bastante. Tá? Então, uhum. comunicação é uma coisa importante se trabalhar, né, Raquel? Exatamente, que é até a dúvida aqui da Eliana, que ela tinha colocado, né, como o tema é planejamento estratégico por e-mail, eu tenho muita dúvida. Então, uma delas foi como abordar o cliente sem ser invasivo, como ser claro e objetivo na mensagem. Então, ajudando aqui um pouquinho antes da gente seguir, ser claro e objetivo na mensagem tem muito a ver com o receptivo, né? Que é até o que a gente trata mais aqui. Ou seja, quando o cliente manda a mensagem, a gente recebe, por isso tem todo esse processo, né? Então, a gente ter clareza dessa mensagem, ter treinamento, ter modelos a seguir e tal. Agora, como abordar o cliente sem ser invasivo, tem muito de entender o cliente, né? Qual é o perfil do cliente, qual é o desejo desse cliente, qual é a dor desse cliente, né? O que a gente sempre fala da comunicação. Então, ter isso muito claro para ele não sentir que você está chegando com uma coisa nada a ver, né? Como a gente recebe aí. Ou seja, se o seu cliente tem uma questão específica e você traz isso, você tende a chamar a atenção dessa pessoa. Da mesma forma, o receptivo. O cliente mandou uma reclamação por e-mail. Como é que você vai ser claro e objetivo nessa mensagem? Então, é legal você acolher esse cliente, né? Então, ter uma mensagem ali acolhedora, buscar a solução, ser claro, ter um motivo para fazer perguntas. Então, a gente vê loopings, né? Até no nosso último artigo, a gente falou assim: às vezes o atendimento está feito de um jeito que a pessoa não consegue resolver, né? Porque é um looping, que ela não chega em lugar nenhum. Então, esse desenho ele tem que estar muito claro. Então, sim, quando você oferece um produto ou serviço, você tem que conhecer o seu cliente. Quanto mais a fundo, porque daí você não é invasivo, mas muito pelo contrário, você está ali para ajudar, a pessoa até sente isso.
E no receptivo, essa clareza e objetividade com empatia, ela é muito importante, né? Então, a gente une ferramenta, mas também une com o lado humano, que inclusive foi artigo de Odari no ano passado. Então, espero ter contribuído e a gente pode falar mais sobre isso depois, Dando um tá, Eliane? pitaquinho aqui no Por favor. comentário da Márcia, no Vamos puxar aqui. planejamento, podemos colocar para enviar um e-mail uma vez por semana, para ele não esquecer da nossa marca. Vamos lá, estamos falando aí de enviar comunicados para os nossos clientes, né? Periodicidade para se comunicar com o cliente. Gente, isso varia muito de negócio para negócio e o quanto você está contribuindo para o teu cliente. Se você está mandando um e-mail semanalmente e não está contribuindo em nada para ele, ele vai cancelar o seu e-mail. É isso que vai acontecer. Então você fala assim, não, puxa, eu queria que ele lembrasse da minha marca. Como é que você vai fazer ele lembrar da marca? Né? Então, se você só falar para ele, oi, logo você mandar um e-mail por semana, teu e-mail não vai chegar mais na caixa desse cliente. Então é importante você estar conectada com teus clientes, saber o que teus clientes querem, né, o que eles esperam. Por exemplo, eu recebo comunicados que às vezes eu recebia comunicados uma vez por semana, eu falo, não, pelo amor de Deus, até me interessa, mas uma vez por semana eu não quero. E eu fui cancelar o e-mail. E na hora de que eu fui cancelar o e-mail, ele ainda te dá uma opção, olha, você não está feliz com um e-mail por semana, eu posso te mandar um e-mail por mês, não tem problema nenhum, né? Então eu falei, pô, que interessante, não, um e-mail por mês eu quero. Então, às vezes, você dá a opção para o teu cliente de trocar o período que ele recebe e-mail, também pode ser uma opção. Você pode experimentar e conhecer um pouco da tua base. Coisa simples, você começou a mandar e-mail para ele uma vez por semana e você não está agregando, você vai ver que seu número de cancelamento vai subir. Tá? É muito interessante pensar nisso de forma. A gente está dando vários exemplos aqui para você levar para o seu contexto, tá? Mas pegando esse gancho, ou seja, por exemplo, você recebe muitos e-mails com reclamação ou com pedido de ajuda de temas específicos, né? Então, que você pode fazer um FAQ, né? Você ter ali perguntas mais frequentes, mas você pode programar e-mails com esse suporte uma vez por mês. Olha, muitos clientes estão, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, então tá aqui um e-mail para tratar disso daí, né? Então você faz a pessoa lembrar, sim, da sua marca, você trata um assunto que talvez para ela naquele momento não foi um problema, mas para outras educa o teu cliente, mostra a sua preocupação. Então, isso que é aliar e usar sim a tecnologia a seu favor. Mas a tecnologia sozinha, sem esse pensamento, não resolve, né? Não resolve. Então, esse desenho, né, que o Odário falou da experiência do cliente, para o negócio, seja você autônomo, seja você uma grande empresa, aí, vários portes, ele é muito importante, não pode passar batido. Se você quer, né, ter uma atuação cada vez mais profissional, esses elementos são importantíssimos, né? Como é que eu garanto isso para o meu cliente? Bom, aí a gente falou de metas, né? Falou da experiência, falou de estruturação de equipe, começou a falar um pouquinho de indicadores, né? Então, se o propósito da equipe está definido, as metas estão alinhadas com a estratégia, então, assim, a estratégia do atendimento está alinhada com a estratégia macro da empresa. Com planejamento, né? Com planejamento, o que então essa equipe precisa para performar? Como é que é esse dia a dia? Como é que eu planejo esse dia a dia? O que eu considero nesse planejamento para que as coisas funcionem? Então vamos lá, se você já tem as metas definidas, né? Você já tem a tua equipe meio que dimensionada, você já tem as tuas metas. Por que meio que dimensionada? Né? Porque você vai entender o dimensionamento dela quando ela começar a rodar também medindo isso. Vou falar um pouco mais para frente. Mas aí a gente começa a precisar de processos definidos. Então, você pensa que você está formando uma equipe, você está trazendo pessoas novas, ou mesmo que tenha pessoas dentro da área, normalmente elas estão fazendo alguma coisa nova. Se você não tiver processos bem definidos, essa equipe vai levar mais tempo. Ela ali no início vai procurar bastante supervisão. Então, minha recomendação é mapeie os possíveis processos que você vai ter e já deixe isso pronto.
tá? Então, é um processo de demanda de segunda via de boleto, é um processo de quero marcar uma visita. Então, como aquele atendente vai seguir diante daquela situação, tá? Então, próxima etapa é definir os processos. Com esses processos definidos, a gente vai para uma etapa ali de monitoria e desempenho. Então, quando você definir os processos, você vai começar a monitorar a tua equipe e monitorar os processos. Então, você vai sentir quais processos não estão sendo mapeados, ou seja, teu cliente está entrando em contato com você. Então, você mapeou ali provavelmente algumas possíveis situações, né, ou motivos de contato que esse cliente entra em contato com você. É reclamação, é elogio, é troca, é segunda via de alguma documentação. Então, você mapeou esses possíveis problemas. Você vai ter que acompanhar a tua operação, se todos os motivos que sua operação está sendo acionada são esses. Se não for, você tem que entender o que está acontecendo. Você vai ter que entender qual é a volumetria disso. Mas, Odair, o que é uma volumetria? Pô, quantos pedidos estão chegando de reclamação? Quantos pedidos estão chegando de dúvida? Porque baseado nessas métricas, você vai começar o teu ciclo de planejamento e estratégia de novo. Então, quando você mede, você vai começar a fazer novos planejamentos. Então, por exemplo, eu tenho muita dúvida. Gente, se você tem muita dúvida, provavelmente alguma coisa no teu processo não está claro. Então você pode montar uma FAQ, deixar mais claro no teu site, mandar comunicado para os seus clientes. Então, baseado nas informações que você está coletando da sua operação, você vai começar a atuar para otimizar essa operação. Então, não imagine que a sua operação vai sair redonda logo de começo, muito pelo contrário, vai ter bastante trabalho, você vai entender o que está engargalando na tua operação. Então, e aí você também vai ter que começar a manter a operação. Com esses indicadores que a gente definiu, você vai começar a medir. Então, outros motivos. Puxa, minha equipe não está respondendo a tempo. Eu defini um SLA de 30 minutos, um tempo de resposta de 30 minutos para responder. Eles estão respondendo em 45. Então, aí você tem que começar a entender qual é o tipo de chamado, se são chamados complexos. Se não dá para pegar esses chamados complexos e simplificar na sua operação para que isso não caia no seu atendimento, ou você treinar melhor os seus operadores para esse tipo de chamado, ou deixar isso mais fácil. Então, o objetivo aqui é começar a mensurar a operação, colher dados e você volta todo o ciclo novamente. Planejamento, estratégia, planejamento, execução, medir e vamos para o ciclo de novo. Tá? Então, essa é uma das etapas que é muito importante, porque se você não mede tudo aquilo que você fez, teu planejamento, tua estratégia, você não vai saber se serviu, você não vai saber para para onde a operação está indo, tá? Uhum. E aí a gente começa também, né, monitoria das pessoas que estão trabalhando, produtividade. Maria está trabalhando mais que o João está trabalhando mais que a Maria. Quem não faz nada, quem faz bem, quem responde bem os teus clientes, quem tem maior nível de satisfação. Então você tem que saber reconhecer a tua equipe, saber reconhecer quem é que, porque às vezes as pessoas me perguntam assim: então é produtividade, quem faz mais é o melhor? Não, gente, numa equipe de atendimento você costuma ter vários perfis. Então você tem aquele perfil do cara que é rápido, você tem o perfil daquele que é mais cuidadoso, você tem o perfil daquele que resolve as buchas. Então, às vezes, por exemplo, aquele que resolve as buchas, já teve gente que, assim, às vezes a gente pegando relatórios, né, olhando produtividade, e viu, puxa, né, o José ali, ele não produz bem. E aí a gente começou a ver os motivos de contato que o José atendia. O José era o cara que resolvia as buchas que ninguém queria pegar. Então ele tem uma produtividade baixa porque ele está resolvendo o que ninguém resolve. Esse cara é ruim? Não, gente, pelo amor de Deus, não manda esse cara embora. Se manda esse cara embora, você vai ter uma bucha tremenda. Então você começa a medir
E é importante você não ser muito raso nesses números, né? Às vezes os números mentem, às vezes a gente enforca esses números até contarem para a gente o que a gente quer que conte, não necessariamente é assim. Então, às vezes é bom cruzar alguns indicadores, né? Então, eu tenho produtividade, mas eu tenho satisfação do cliente, porque às vezes aquele cara que é muito rápido não está deixando ninguém feliz. Ou o cara pode ser rápido, bom, e se esse cara é rápido, bom, você vai identificar esse cara para dar treinamento para o resto da sua equipe. Porque se ele está fazendo isso mais rápido e está sendo super, deixando seus clientes super felizes, ele descobriu algo que a tua equipe não descobriu. E ele pode ensinar para o resto da equipe. Isso é fantástico. Quando vocês começam a identificar quem são as pessoas que fazem a diferença, elas conseguem propagar para o resto da tua equipe. E aqui que a gente fala de cultura, né? Fala de treinamento. Você tem que ter uma cultura de reconhecer as pessoas dentro da equipe. Equipe de atendimento, dependendo da operação, você tem um turnover alto. O que é um turnover? É a demissão, troca, então sai pessoa, entra pessoa, e isso é horrível para o negócio, porque você perde conhecimento, você perde cultura, então todo mundo que entra novo tem um tempo de adaptação, então, sei lá, tem negócios que 2 meses de adaptação, 3, dependendo da complexidade. Então imagina, saiu uma pessoa que atendia, você tem esforço de treinamento, esforço de produtividade ali que você perde daquele recurso, e que você poderia ter segurado, às vezes, por reconhecer que um recurso é bom, ou às vezes até reconhecer o recurso que não agrega para sua equipe. Porque tem aquele recurso também, às vezes, que você fala, puxa, não é o tipo de recurso que eu quero na minha equipe, ele não se adaptou aqui. E às vezes é importante você tirar, porque esse recurso desmotiva os outros também. Já vi operações que as pessoas falam, ah, mas fulano não faz nada, por que eu vou fazer? Se ele não faz nada e é reconhecido, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Então, essas métricas de você entender quem são os recursos bons, quem não são os recursos, né, que agregam para a tua operação, é necessário, senão você tem uma desmotivação interna e isso pode desandar o teu atendimento. Uhum. É uma coisa que talvez, né, passe pela cabeça de vocês aí, né, de quem está com a gente, é assim, nossa, mas tudo isso é tão óbvio. Mas a gente vê no nosso dia a dia que não é aplicado. Às vezes, né, o empresário, o gestor, entra lá na sua rotina, no seu turbilhão, no seu mundinho, e deixa de assistir no sentido de dar assistência a todos esses tópicos. Começa o ano sem esse olhar. Pensa no plano, como o Dário falou, a gente pensa no macro aí e tal, precisamos aumentar, precisamos vender mais, mas não coloca, né, o cliente dentro dessa estrutura. Então, realmente tudo isso acaba fazendo com que o seu potencial competitivo diminua, porque quem está fazendo bem feito acaba saindo em vantagem. Então, fazer uma pausa para avaliar esses pontos e entender onde você pode melhorar é muito importante. E não é porque começou o ano, terminou o ano, isso é todo mês, né? É avaliar mês a mês, é olhar os números, é ver o que está acontecendo. Então, a Márcia aqui, por exemplo, ela trabalha com suprimentos de informática. Poxa, quando as pessoas procuram vocês, é para falar do quê? É mais isso ou é mais aquilo? As pessoas que estão atendendo, né, que recebem por e-mail esses questionamentos, elas sabem de todos os produtos, elas conhecem os detalhes, elas estão preparadas. Então, a São as venda... principais dúvidas, né? Então, quando muita gente, a gente fala de atendimento ao cliente, vem muita dúvida de venda, né, da parte comercial. Mas como é que está realmente estruturado? Como é que você trabalha isso, né? Então, que dúvidas são essas? A venda, ela não acontece só na hora de da oferta. Ela acontece na dúvida, ela acontece na reclamação, ela acontece no meio da história, né? Ela acontece com uma comunicação adequada. Então, são esses vários aspectos. Agora, se o cliente for mal atendido,
todos os seus esforços nas demais áreas vão por água abaixo. E se você começa a entender o seu cliente, você se antecipa a isso. Isso se torna um diferencial. Se você começa a entender, por exemplo, pegando o negócio da Márcia como exemplo, puxa, todos os meus clientes, eles procuram toner porque eles têm dúvidas com relação a jato de tinta, por que que é melhor, por que que é pior. Então, se você já chega ali com uma apresentação para o teu cliente falando, olha, eu vendo toner e eu já sei que você normalmente tem dúvida com jato de tinta por causa disso, 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 eu entendo super disso, a solução é essa, a resposta é essa. Você ganha um diferencial competitivo. Teu cliente te recebe bem. Você já leva as dores dele. Então isso é conhecer o teu cliente. E isso pode ser aplicado em todas as áreas, não é só venda, tá? Se teu cliente tá com problema no suporte sempre, você já chega lá, gente, ó, entendi que vocês estão com dúvida aqui, mudamos o produto dessa forma para não haver mais dúvida, ou trouxemos um manual explicativo, vídeo, gente, vídeo explicativo faz muita diferença. Trazer um material rico para o seu cliente, isso ajuda bastante. E Raquel, você sabe qual que é o principal problema que eu vejo as pessoas comentando? Por que que não fazem isso? Dificuldade em ter esses números. Então, às vezes eu vejo a pessoa falando, nossa, Dari, mas como é que eu vou acompanhar a minha operação? Como é que eu vou trazer esses números de forma fácil? Por exemplo, quais são os tipos de chamados que eu tenho? Eu vou pegar cada e-mail e ficar abrindo um por um para saber o que aconteceu. Vou ficar. Não, gente. Aí que você tem que se aliar à tecnologia, softwares. É para isso que a gente está aqui, até para facilitar a vida das pessoas que querem acompanhar a operação. Nós trazemos soluções para facilitar. Então, com um clique, você já tem qual é a volumetria de e-mails que você tem, quais são os tipos de chamados, quem produz mais, que tipo de chamado tem, quanto tempo está levando para responder. Então, assim, a gente traz todos esses números facilitados. Aquela coisa de, nossa, é difícil medir uma operação, é difícil acompanhar uma operação, não existe mais. A gente está aqui para ajudar com isso. É isso que é importante a gente avaliar, né? Então, para facilitar, é usar a tecnologia a nosso favor, de forma adequada, com as ferramentas que a gente precisa. E a Incontact, ela entra justamente nesse momento, né? Então, eu uso muito ali os softwares de e-mail tradicionais, um Gmail, um Outlook, cada um usa o seu, tenta ali buscar uma distribuição. Chega uma hora que isso acaba não sendo profissional, onde as coisas se perdem, se desorganizam. Então, a Incontact vem justamente para organizar esse processo, né, trazer essa clareza, tá tudo no mesmo lugar, ajudar todo mundo a ter essa visualização e o acompanhamento de todos os parâmetros que são necessários para que um atendimento seja eficiente, né? Que ele realmente cuide do seu. A gente sempre, o nosso slogan, né? O atendimento cuidadoso que seu cliente merece, com a eficiência que você precisa. Então, isso é bem interessante. E para todo mundo que se inscreveu, a gente vai entrar em contato, vai conversar um pouquinho mais. Convido você já a estar aberto, né? Receptivo a essa nossa interação e fazer uma demonstração para conhecer a parte interna, né, como é que funciona direitinho. Então, a gente até ia mostrar, né, mas a gente falou, não, vamos segurar um pouco, deixa a galera, né, querer saber. Então, a gente faz uma demonstração e mostra tudo direitinho funcionando e relacionando com o seu porte, com o seu negócio e da melhor forma, tá? Então, só quis adiantar isso, né, Odari, que a gente está entrando na reta final. Então, se você tem dúvida sobre o assunto, se você quer compartilhar mais alguma coisa aqui com a gente, se você tem mais alguma dúvida, aproveita, manda, que a gente está aqui para responder. Mas enquanto você está pensando aí, tem uma pessoa deixou uma dúvida comigo, a Sirlene Torres, que é gestora de suporte B2B na Pipo Saúde, e ela quer saber da participação da inteligência artificial nesse cenário, né? Então, ela está vendo todo um movimento, aí está se falando muito sobre esse assunto, né, nos últimos tempos, né, a gente até estava brincando um pouco antes, falando de desenhos, né, enfim, música, desenho, poesia, textos de todas as formas, enfim, toda uma produção de conteúdo.
Então, no atendimento ao cliente, como que está isso, Dari? Como é que você vê Olha, isso? eu vejo com muitos bons olhos, tá? O pessoal está falando muito de inteligência artificial, IA, né? Agora, isso não é um negócio novo, né? Caiu agora no gosto popular, vamos dizer assim, agora. Mas isso está vindo para revolucionar. Muita gente me pergunta, fala: "E aí, agora vai sumir os atendentes, não vou precisar mais de pessoas atendendo, inteligência artificial vai cuidar de tudo". Gente, não é assim, as inteligências artificiais estão fantásticas, mas ela ainda não substitui o humano num bom atendimento e ainda mais em coisas complexas. Nós temos IAs aí que servem muito para apoiar, e eu acho que sim, elas vão reduzir o trabalho do ser humano. Elas vão ajudar bastante. A gente já tem vários chats trabalhando com inteligência artificial que ajuda a compreensão, ajuda as respostas, mas ainda são coisas mais simples. A gente ainda, para coisas complexas, não dispensa o atendente humano, né? E eu acho que sim, essas IAs podem ser utilizadas para apoio. Então, a gente tem IAs, inclusive, que ajudam a escrever e-mail. E saem alguns e-mails muito legais. Ah, poxa, então eu não preciso mais do operador para escrever o e-mail. Não, precisa. O operador precisa rever aquele e-mail, precisa rever as informações, porque essas inteligências artificiais dão umas escorregadas. Então, sim, precisa de um processo aí de acompanhamento. Uhum. Então, eu acho que a gente vai ter muitas mudanças tecnológicas daqui para frente, como já estamos tendo, mas ainda não substituímos um humano e acho que isso não está perto ainda. Vai levar mais alguns anos para a gente chegar num nível de aperfeiçoamento tão grande. É isso Mas é um aí. grande aliado. Exatamente, né? As pessoas querem preservar, proteger o seu tempo. Então, se eu entro num sistema, né? Então, seja por e-mail, por WhatsApp, por qualquer um, e tenho já esse direcionamento prévio com algumas coisas bem construídas, é legal. Se você não tem condições de investir nisso, continua no bom humano, né? Pensando nos processos, seguindo o que a gente trouxe aqui e sendo aliados de ferramentas como a nossa, né? Então, tudo isso ajuda, mas assim, o principal pensamento é o cliente. É o cliente. Sim. Então, a gente, só trazendo uma situação aqui, que não tem a ver com e-mail, mas tem a ver com atendimento, nesse final de semana, eu e Eduardo, meu respectivo, fomos uma cafeteria muito conceituada, e chegando lá, a pessoa falou, a gente pediu cardápio, né? Coisa normal. E a pessoa falou assim: ah, não, tem o QR Code na mesa. Cara, deu aquela brochada tão grande, tipo assim, é tecnologia, né? Mas eu tô numa cafeteria conceituada, com um monte de coisa, você não tem um cardápio para eu pegar na mão, para eu ver uma foto legal do. E aí você entra no site, tem dificuldade, assim, que não é aquela. Depende do site, responsível, celular, não sei o que, aí a foto destoa, aí não sei o que. Eu já acessei QR Code que o site era horrível, o lugar era lindo, e deu né, tipo, um ruim. Minha pergunta: essa tecnologia foi pensada no restaurante ou foi pensada Exatamente. no cliente? É nisso que a gente estava chegando. Tipo, custa você ter 2 cardápios impressos para pessoas mais velhas que não têm essa. O meu QR Code não funcionou, né? Tipo, na hora que eu fui ler, não sei porquê. Então ficou aquela situação assim, pô, eu quero tanto experimentar, mas deu um ruído aí. Esse é um exemplo, a gente não está falando de e-mail, mas eu, atuando com a Incontact, agora fico muito mais esperta. Então a gente discutiu sobre isso, ou seja, o seu atendimento por e-mail ele tem que dar todas as possibilidades para o seu cliente da melhor forma. E o e-mail não morreu, né? As pessoas usam o e-mail e às vezes o e-mail ele é necessário. Então você começa o atendimento de um jeito, por telefone, por outro canal, mas o e-mail ele é importante para diversas formas. Então pensa muito sobre isso, para Tem que desenhar ter um isso, equilíbrio, né? tem que ter um equilíbrio. E use ferramentas. Eu ia chamar você de Incontact, Odari. Tô com Incontact na cabeça. Quase lá. Mas, Ô, Dari, considerações finais, né? A gente está chegando aí a 2 Gente, minutos. queria deixar esse canal aberto.
Poxa, mas vocês apresentam em Contact. Claro, mas a gente não está aqui só para isso, a gente está para tirar dúvida, está para ajudar. Querem trazer algum assunto que a gente comente, traz para a gente, se comunica com a gente, manda mensagem. O que vocês querem ouvir, estamos aqui para falar. É isso aí. Ó, vou deixar aqui uma pergunta, né, para você refletir. De 0 a 5, né? 0 é ruim, 5 é bom, né? E aí os seus intermediários, mas uma reflexão realista, né? Verdadeira, pensando no atendimento por e-mail, obviamente. Como é que está seu planejamento estratégico hoje? Desses pontos, né, que a gente trouxe, o que vale investir? Né? Onde você está mais frágil? Você não precisa resolver tudo, mas você pode começar com algum ponto. E você pode começar marcando uma demonstração com a gente para ter mais visão e poder tomar suas decisões a respeito de tudo que a gente tratou. Então, conhecer uma boa ferramenta vai te ajudar também a ter essa visão mais clara, até onde você pode chegar. Deixa eu ver que temos aqui um comentário, a Márcia agradecendo, muito legal vocês terem ficado aí com a gente, participado. Espero que vocês tenham gostado do horário, da data. A gente vai, né, sempre questionando, perguntando, ajustando, para poder fazer essa entrega sob medida. E participe, todo mês a gente vai ter, já deixo aqui o convite, todo mês a gente vai fazer um papo como esse, muitas vezes com convidados, então fique de olho nas nossas redes, acompanhe os nossos e-mails, assine a nossa newsletter. Clique no sininho. Opa, não. Exatamente. E participe com a gente, porque a gente está aqui por vocês, por cada um. Beleza? Muito bem, olha aí, batemos a meta aqui de manter o horário, abordamos tudo, muito bom. Esperamos realmente ter contribuído com todos. Beleza? Boa noite, Odai. Raquel, muito obrigado. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, até o mês que vem, né? Até o mês que vem. Tchau, tchau.